Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com o seu metabolismo. Estaremos, para quem vem nos acompanhando, nós já falamos sobre o estresse, a ansiedade, como controlar o estresse e a ansiedade. Falamos sobre hábitos e comportamento. E agora nós vamos falar sobre o metabolismo, que um assunto está ligado ao outro, né? E o que é o metabolismo? Eu vou agora aqui, eu vou abrir a caixinha de mensagem e faltando uns 10 minutos para terminar o nosso encontro de hoje, a gente abre e volta, a gente tenta responder todas as perguntas, tá? Tô abrindo agora. A gente quer responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Enviem aí suas dúvidas, participem, porque isso daqui que a gente quer fazer é justamente para todos vocês, né? Até mesmo quem não estiver ao vivo, quem estiver assistindo aí pelo feed da clínica, também deixa seu comentário aí nos comentários ou no direct, tá? Que a gente vai responder essas dúvidas. A gente separou muitos temas, né, Lu? É porque é um assunto bem complexo e, é papo de 2, 3 horas aí fácil. Se deixar eu e a Luciana falar então, ixi, é o dia inteiro. Né? E hoje o metabolismo, ó, eu tô com metabolismo. Hoje o assunto é bem legal. Então, nós vamos falar sobre o metabolismo. O que é o metabolismo? Então, o metabolismo são reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo e que produzem energia. Então, nada mais é do que energia. Então, quando a gente compra um alimento, no rótulo tem lá, né, escrito 1.000 calorias para uma pessoa, um adulto, até 2.000 calorias diárias. Então, isso está relacionado ao seu valor energético total, que o valor energético total é calculado através do metabolismo. E aí existe uma série de fatores que entram na questão do metabolismo, nas questões metabólicas que a gente fala. Então, Pedro, quando a gente fala de metabolismo, nós pensamos em dois momentos: o catabolismo e o anabolismo. E eu acredito que com você, os alunos, eles venham perguntar para você exatamente isso, né? Sobre catabolismo e anabolismo. E como que você consegue fazer com que eles entendam essas reações? É difícil fazer entender, né, Lu? Porque como você disse, são reações químicas. Então a gente tenta deixar um pouquinho mais simples para todo mundo entender, só que não é tão simples assim de se entender, né? E como você disse, ela tem relação à energia. Quando a gente pesquisa metabolismo na internet, aparece questão hormonal, né? Aparece questões de intestinais, sexuais, enfim. Na verdade, tá tudo ligado à questão do funcionamento do nosso organismo, né? E quando a gente vem para nossa área, no caso da sua área é a energia, né? O que come, o que consome, como que as coisas É, porque a funcionam. gente precisa, na verdade, desses dois momentos, do catabolismo e do anabolismo, para o funcionamento do nosso organismo. Sim, sim. E aí vem pra Um, gente, um principalmente pro professor, pô, professor, tô catabolizando, né? E às vezes tem gente que pergunta se anabolizar é tomar anabolizante. Na Na verdade, não, verdade, na verdade, esses dois momentos, eles ocorrem simultaneamente. Não simultaneamente, exato. existe como eu falar para você, olha, você está catabolizando e nunca anabolizando.
Então, o que que é, né, o catabolizar? Catabolizar é realmente as células, elas estão recrutando maior energia porque você está precisando daquilo no momento. Então, quando ele está na atividade física, ele está catabolizando. E dependendo do treino, né, Pedro? Não entendo muito bem do treino, de intensidade, de descanso, porque você pode catabolizar mais ou entrar em anabolizar mais, porque quando você começa, você catabolizou e fez uma musculação intensa, você vai anabolizar depois, você vai refazer essas fibras musculares, essas células, que é a função do anabolismo. Isso, isso. Né? Isso daí varia muito do tempo, né? De que você está fazendo, que é o volume da atividade, o tipo de atividade, a intensidade dessa atividade. Às vezes as pessoas pegam muito na questão de que vai anabolizar ou catabolizar fazendo musculação. Mas isso daí pode entrar numa questão também de uma corrida, de uma bicicleta, de uma natação, né? Tudo a gente tem ganhos e tudo a gente tem perdas, né? A gente tem que achar o equilíbrio disso daí para cada indivíduo, para cada metabolismo, que nem a gente vai utilizar bastante essa palavra hoje, e ser algo mais voltado para o objetivo. Porque o anabolismo e o catabolismo, ele está influenciado, ele está interligado em todos os objetivos, em tudo. Não quer dizer que o cara que ele quer emagrecimento, ele não pode catabolizar, ou se catabolizar por ele não tem problema, não tem nada a ver. Como tem muitas pessoas que se preocupam em ganhar massa muscular e a falar a palavra catabolizar Deus nos acuda, né? Então, são os dois termos, as duas situações que ocorrem para todas as pessoas, independente do treino, da idade, do gênero, do quanto tempo treina, enfim, aí a gente tem que ter as diretrizes, né? Como posso dizer, os estudos clínicos, né? Os exames, as anamneses, para a gente poder saber o que essa pessoa tem de metabolismo, como que está o metabolismo dela em ação do catabolismo e em ação do anabolismo, né? Ganhar massa muscular, perder massa muscular, ganhar mais gordura, perder mais gordura, né? E nisso a gente tem alguns padrões, né, Lu? Como a taxa metabólica basal, né? Quando a gente fala, principalmente, quando chega um paciente, né, ou um cliente, enfim, existem alguns passos a serem seguidos, né? Primeiro é todo o inquérito desse indivíduo, porque tudo é feito, é personalizado, individualizado, cada indivíduo é de um jeito, a gente não pode pôr todo mundo num balaio de gato, porque não é todo mundo igual, né? Mesmo sendo a mesma idade, ou o mesmo peso, ou o mesmo gênero, né? Cada um funciona de um jeito. Então, para isso, existem alguns protocolos. E aí a gente calcula, né, a taxa de metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o que eu necessito de energia diária para o meu organismo funcionar. Para eu respirar, para o coração bater, para o rim funcionar, eu preciso de X. Associado às minhas atividades físicas, ao meu trabalho, existe uma fórmula e a gente calcula o valor energético total. Calculei, quando é um atleta de alta performance, essa taxa ela é bem elevada. Um praticante de atividade física, dependendo do que ele faz, né, do tipo de atividade dele, pode ser que ele precise de mais proteínas, pode ser que ele precise de mais carboidrato, tudo depende do seu objetivo e da proposta.
Mas nada pode ser, eu quero hipertrofiar, então eu vou fazer a musculação e vou passar na loja de suplemento e comprar o que a loja de suplemento está me oferecendo. Então, eu vou comprar whey, vou comprar glutamina, vou comprar creatina. Há necessidade de tudo isso agora? Qual é a sua função hepática, a sua função renal? Como que está você por dentro? São Lu. Porque antes da gente falar, minha taxa de metabolismo, meu metabolismo basal tá alto, meu corpo tá super eficiente. É isso mesmo? Então, Lu, isso daí, o que a gente vê muito é que as pessoas elas se preocupam primeiro com a balança, né? Viu ali um valor elevado ali da balança que nunca tinha visto, aí bate essa preocupação. Opa, tenho que emagrecer? Opa, tenho que ganhar massa muscular? Não sei. Mas é a primeira coisa que a gente pega que os nossos clientes veem, né? Eles se preocupam com Sim. isso. Eles não se preocupam necessariamente o quanto que ele está consumindo, o quanto que ele está gastando. Isso daí, o reflexo, claro, vai ser na balança. Mas para a gente conseguir entender como que ele realmente está, a gente não precisa do peso da balança, né? A gente precisa da taxa metabólica basal dele, né? A gente precisa saber como que ele está consumindo tudo isso daí, o que, que ele está fazendo de certo, de errado. É mais ou menos por esse caminho, né? É, tendo a taxa metabólica, né, a taxa metabólica basal, e eu vou calcular o seu valor energético total, mas antes de tudo isso, né, antes de eu ter esses cálculos, porque a montagem de um plano alimentar é feito através destes números, é através é, de alguns parâmetros que a gente tem que ter, tá? Então, assim, na clínica, hoje a gente trabalha com o inquérito, com circunferências e dobras cutâneas para saber percentual de gordura, porque é muito importante eu saber quanto você tem de gordura e músculo. Então, a gente também realiza a bioimpedância, para eu ter mais um parâmetro. E o emagrecimento que a gente tem que colocar aqui, emagrecimento não é balança. Porque você pode estar fazendo tudo direitinho e Nem na os dois. balança. Nem o emagrecimento, nem o ganho de massa muscular. Não, porque o que acontece? Quando o emagrecimento é você trocar a massa gorda pela massa magra. Você fazendo essa troca, o que acontece? O músculo pesa mais que a gordura e ocupa um espaço menor. Então, muitas vezes você está mais pesado, porém, suas medidas, suas dobras e o seu percentual de gordura abaixou. Isto é um emagrecimento efetivo. E quando eu consigo fazer essa troca, eu tenho uma melhora no meu funcionamento do organismo. Então, o meu metabolismo, ele vai estar melhor. Eu vou estar metabolizando mais. Tá. Então quer dizer que quando a gente tem isso, o metabolismo ele está acelerado. Ele aumenta o metabolismo. Por isso que Ele aumenta. muitos dos clientes chegam e falam assim, meu metabolismo, ele é lento. O meu metabolismo é... fulano come de tudo e o metabolismo dele é acelerado. Tudo isso tem a ver com o que você tem, quanto você tem de músculo. Qual é a eficiência do seu organismo nesse momento? Exatamente. Por quê? Quem Porque se gasta, eu não... quem gasta energia, né, é o músculo, né? Não é a gordura. Quem Exatamente. faz ali você gastar mais energia do treino de musculação, no próprio treino de corrida, no treino de natação, é o músculo. Ele que vai ser a fonte principal de pegar lá glicose, pegar lá o carboidrato que você comeu, pegar a proteína, a gordura e transformar em energia, né? A gordura ela tá parada lá.
É um outro tecido que, se necessário, ela vai ser utilizada como fonte de energia. Fonte, mas quem utiliza essa fonte vai ser o músculo, né? Porque primeiro, mesmo quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas falam, eu quero emagrecer rápido. A primeira coisa que vai desaparecer em você é o músculo. Se você não tiver um acompanhamento. Para depois essa gordura ser mobilizada. E quando a gente está muito acima do peso, que todo mundo fala, meu metabolismo é baixo. Você está consumindo muito mais energia do que gastando essa energia. Então, você está realmente metabolizando menos nesse momento. Porque você não está tendo um equilíbrio aí. E existe todos os outros fatores que nós já conversamos sobre o estresse, sobre a ansiedade. Aí aqui nós vamos começar a desenvolver as síndromes metabólicas. Aí nós temos ligado dislipidemias, que uma coisinha vai puxando a outra, né? Então hoje eu só tô um pouquinho fora do peso. Só que eu já estou ficando com aquela gordura abdominal, saliente. Aí essa gordura pode me levar a ter resistência insulínica. Aí, dislipidemias. Quando é mulher, a gente pode estar entrando aí na menopausa, flutuação de hormônio. Então, tudo isso interfere. Então, a ajuda do profissional em correção, em melhorar metabolismo, eficiência do seu organismo, está ligado em uma boa alimentação, na prática da atividade física. E isso tudo uma coisinha vai puxando a outra. Por isso que eu falo, a individualização, né, assim, a personalização do atendimento é muito importante. Sim. E Lu, tem um ponto que eu acho que é fundamental da gente, que é o que a gente sempre explica para os nossos alunos, né, pacientes, clientes, às vezes amigos, que o emagrecimento, o ganho de massa muscular, né, que são as duas ações fisiológicas que a gente mexe real com o metabolismo, né, ou a diminuição da ansiedade, do estresse, é tudo um processo, né? E quando a gente fala de processo, ele tem um começo, meio e fim. E às vezes, esse fim, ele está longe, que significa que vai demorar, né? Não é da noite para o dia que o seu metabolismo ele muda, né? Você fez força ali, você ganhou força. Não é da noite para o dia, você tem que fazer constantemente. E muitas Fórmula pessoas... mágica, né? É uma fórmula mágica. Porque as pessoas chegam para mim, acho que chega para você também e falam assim, Pedro, musculação emagrece? Aí eu falo, depende. Depende do que você está comendo, né? Ou Eu te aquelas diria, perguntas, que emagrece mais? Esteira ou bike? Natação ou corrida? Fazer crossfit ou jogar futebol? O exercício físico, ele é um pilar dentro do processo. Ele não eu é te o diria mais que importante. 70% do processo está naquilo que você está ingerindo. Exatamente. E É o na resultado. adequação de tudo isso, né? Exatamente. Digamos que assim, o exercício físico, a alimentação controlada, os exames em dia, o descanso, né? A sua vida mental, espiritual, tudo são pilares fundamentais. Um não é mais importante que o outro num conjunto. Mas chegar perto de um resultado, a alimentação que realmente a gente ingere vai ser o turbo para chegar nesse resultado de uma maneira mais eficiente e mais rápida, né? E esse mais rápido também, galera, não é uma semana fazendo a dieta que você já vai estar melhor, né?
Isso daí a gente pode falar em questão de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10, 20, porque a questão vai entrar dentro da nossa live passada, nosso vídeo passado, que foi de hábitos e comportamentos. Quando você consegue mudar esses hábitos e comportamentos, que é dentro dessa rotina, desse plano de dieta, vai ser pro resto da sua vida, né? Então, a gente pega uma questão de durabilidade, frequência e rotina para ter esses resultados, né? Para o metabolismo mudar, para a nossa rotina mudar, para a gente ganhar massa muscular, para diminuir o percentual de gordura, para ter o corpo que você quis. Vai ter a questão da paciência e do tempo, certo? Uma questão que é colocada às vezes, Lu, para mim, como professor, tá bastante com os alunos, o que eu faço para emagrecer, o que eu faço para ganhar massa muscular? Eu não falo que você tem que treinar, eu não falo, olha, você tem que treinar. O que eu falo é, olha, como que está a sua alimentação, como que você está treinando e como que você está descansando. Tudo isso daí é fundamental para ter o resultado. Se eu chegar para o cara e falar que para ele emagrecer ele precisa correr uma maratona, ele pode correr uma maratona e não emagrecer. Se eu falar também que ele pode fazer musculação 5 vezes na semana, ele também pode fazer a musculação e não emagrecer, né? Ou o inverso, se o cara chega para você, Lu, e fala, Lu, eu quero correr uma maratona, me monta uma dieta. Aí ele vai e faz a dieta e não treina. Como que ele vai chegar? Aí ele vai ouvir de mim que ele não vai poder fazer uma maratona sem ter uma assessoria, É mesmo, exato. né, para a prática de atividade física. Eu posso ajudá-lo na questão de ganhar músculo, eficiência em queima de carboidrato, suplementações, posso fazer isso, né? Falar para ele, você vai agora, entrou no meu consultório, falou, olha, eu quero fazer uma maratona. Eu vou encaminhar para o Pedro e para o Emílio, porque não é a minha competência. Sim. Minha competência, eu sou responsável por 70% do seu desempenho ali, que é o que você vai comer, é como que você vai fazer o seu pré-treino, seu pós-treino, sua suplementação durante uma prova. Porque durante a prova ocorrem várias reações de respiração celular, uma hora, e isso daí, para isso, nós fazemos um outro exame na clínica, né, referente à calorimetria, à ergospirometria, para atingir essa eficiência. Exatamente. E eu vou poder, com a calorimetria, saber qual é o macronutriente que você está consumindo primeiro. E montar um plano alimentar em cima disso, que eu vou ter uma resposta muito melhor no seu tratamento. Lu, para quem não sabe, me explica como que é a calorimetria. Explica mais ou menos aí por cima como que funciona, como que é feito. A calorimetria é um exame simples, indolor, que você vai em repouso, Não passa em repouso, eles vai calcular gases, emissões de gases. E aí a gente vai ter se você está consumindo carboidrato, lipídios ou proteína. E aí eu monto um plano alimentar para você dentro das suas necessidades. Exatamente. E quando faz o exame, o ergoespirométrico, aí eu jogo a bola pro Pedro, porque é ele que vai usar mais do que eu. Isso. E aí, no ergoespirométrico, a gente tem ali a taxa do metabolismo basal também, né? E eu consigo ver aonde você tem maior eficiência de oxigênio, maior eficiência de glicose e menor eficiência de oxigênio, menor eficiência de glicose em cima da sua frequência cardíaca. O que significa tudo isso?
Em cima da sua frequência cardíaca, eu sei ali exatamente esse ponto, que a partir dali você está gastando mais gordura, ou você está gastando mais carboidrato, ou você já está gastando mais proteína, você já está ficando muito cansado ali, já tinha o estoque de carboidrato já foi, estoque de gordura já foi, está machucando e você vai começar a perder músculo, você vai começar a catabolizar, né? Então, esses dois exames, eles são padrões ouro, né? E quando a gente fala de metabolismo, é diferente de quando a gente fala de hábitos, comportamentos, ou a gente fala de estresse, ansiedade, que é fácil mensurar em questões de conversas, né? Em questões de mudanças. Quando a gente fala de metabolismo, a gente não pode ter uma única base que é a balança. A gente tem que ter esse exame detalhado, né? Que é o mais eficiente, não dá para saber um outro, até porque, como você falou, Lu, cada organismo funciona de um jeito. Ah, mas o meu amigo, ele joga bola comigo e ele tem a minha idade, mas ele não tem a mesma rotina que você, ele não tem o mesmo, o mesmo organismo, o histórico de atividades, de alimentação. Então, são pessoas diferentes, certo? E quando a gente trabalha dessa maneira, que é sua frequência cardíaca, exemplo, você começa a entrar num processo aeróbio, né? Você está fazendo aeróbico para o seu corpo entre 114 a 130 batimentos por minuto, exemplo. Cabe a mim, professor de educação física, colocar as intensidades em cima disso. E cabe a mim também saber quando eu preciso colocar essas intensidades. Porque se eu colocar para você fazer só aeróbico, o que vai acontecer? Você vai, claro, gastar mais gordura. Mas você está ganhando massa muscular? Não. Eu preciso colocar também um pouquinho de ganho de massa muscular ali. Que nem a Lu falou bem. Se o emagrecimento ele é a troca da massa muscular pela gordura, quer dizer que a sua massa muscular está baixa também. Eu preciso fazer com que você não perca, ou se perder o mínimo de gordura possível, certo? E essa gordura ir embora, ir eliminando. Então eu tenho que, dentro de um processo de emagrecimento, né? Falando aí de emagrecimento e metabolismo, a gente tem que ter o controle do aeróbico e o controle da força, que vai ser o equilíbrio entre esses dois que a gente vai chegar nessa eficiência de emagrecimento. E só colocando adentro, quando é caso de hipertrofia, aí, amigão, você pode comer, fala aí, Lu, você pode comer o que você quiser, ganhar massa muscular, vai fazer força, vai treinar aeróbico também, mas vai ter mais força. E come o que quiser mesmo, Lu, ou é balela? Então, tudo é um equilíbrio. Não adianta você falar, vou comer um boi hoje, né? Tudo é um equilíbrio. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Enquanto o Pedro tá lá pensando no aeróbico, no que ele tá fazendo de força, não sei o quê, eu tenho que pensar em te dar energia para você queimar lá no Pedro. Então, eu tenho que estar pensando no seu pré-treino, no seu pós-treino, e dependendo do quanto você treina, eu tenho que pensar o que eu tô te colocando ali naquele meio tempo. Por quê? Porque você pode entrar, começar a catabolizar ali muito e você prostrar no meio da prova, no meio do treino. Você vai fadigar no meio do treino, você não vai ter o rendimento adequado. E isso também não é interessante. Lu, que acontece às vezes muito comigo, numa questão das pessoas que fazem dieta low carb, ou até às vezes jejum intermitente, sem exatamente isso, sem saber o quanto que está gastando, quanto que consumiu e se dá para fazer nesse período. Porque perde eficiência. Por isso, Pedro, que todo mundo fala para mim, o que você acha do jejum intermitente? Depende. Como você está fazendo esse jejum intermitente? Você está sendo assistido para fazer esse jejum intermitente? Porque você pode não executar certo,
Jejum todos nós já fazemos, né? Porque se a gente para de comer às 9 horas da manhã e vai comer às 8 da manhã, no café da manhã, nós estamos em repouso nesse período. A grande questão é o que eu estou consumindo quando eu saio do meu jejum. Lu, Eu coloquei o meu jejum água abaixo? Uma perguntinha mais técnica. A gente vê bastante estudos que mostram que tem regula a questão hormonal, a questão de enzimas no nosso corpo quando se faz o jejum intermitente. Tem protocolos de 12, 14, 16 horas, né? Tem aqueles mais para iniciantes, que é de 8 horas, às vezes 6 horas. Mas todos os estudos acusam que você tem essa modulação aí de enzimas e de hormônios. Como que a gente pode... você já utilizou jejum intermitente com algum aluno? Ou você acha que de outras maneiras pode fazer esses ajustes? Eu não pratico jejum intermitente, né? Eu não sou adepta ao jejum mais de 8 horas, não sou, né? Porque acontece isso, as pessoas, elas muitas vezes, elas querem um resultado muito rápido. E quando chegam até o atendimento, elas estão, na verdade, cansadas e frustradas de tantas tentativas que elas buscaram na internet, principalmente jejum intermitente, low carb, cetogênica, não que não funcionem. Porque se você for lá para trás, quando nós ainda caçávamos, nós vivíamos em jejum. Então, o nosso organismo, ele vai se adaptar ao jejum. Ele vai se adaptar. Mas o que acontece hoje é que as pessoas, elas procuram dietas mirabolantes, resultados rápidos, e aí o organismo, ele não entende o que acontece. Então, você tem que entrar num período aí de que o teu organismo vai ter que entender o que... Porque uma hora não entra nada de alimento, outra hora entra de tudo e qualquer coisa. E os transtornos alimentares, eles vêm de pessoas que constantemente estão fazendo algum tipo de dieta. E começa a ter imagem distorcida, visão de corpo distorcida. Então, a gente vai entrando numa série de outros problemas e patologias. Que aí mexe com aquilo que a gente estava falando, né? Da ansiedade, do estresse. Ansiedade, estresse. Você vê pessoas que ficam 3, 4 horas dentro da academia. Que aquilo já não está mais fazendo um bem para ela. É mais prejudicial do que benéfico. Então, é muito difícil. Veio uma pergunta aqui que eu vou responder agora, que fala dos shakes da Herbalife. Também não sou adepta, também não condeno quem usa, O que eu penso e eu sigo essa linha, eu acho que quanto mais natural, melhor. Descasque mais e desembrulhe menos. Se você analisar um shake Herbalife, ele é um produto ultraprocessado. De natural ele não vai ter nada, porque ele é inteiro pó. Então ali nós temos proteína, ok, proteína vegetal, de soja, de ervilha. Mas aí você tem um monte de outras coisas, um monte de outros componentes, acidulantes, edulcorantes. Isso vai
te fazer bem? Será que não é melhor fazer uma reeducação alimentar, um acompanhamento mesmo? Olha, você vai tomar esse chá, que a Herbalife tem chá. Você vai tomar esse chá, você vai almoçar a salada, você vai mastigar. A Herbalife você não mastiga, você engole. É uma dieta praticamente líquida. Então, assim, você tem que ver. Tem pessoas que conseguem, tem resultados maravilhosos na Herbalife. Sim. Mas você tem que ver o que é que você, qual o seu objetivo para isso. Porque tudo tem os ganhos e as perdas. Exato. Né? Para a gente ser eficiente, pode falar. Tá travando um pouquinho aqui, Não. mas pode falar. Eu percebi. Para ser eficiente. Então, para ser eficiente, tem que ser individualizado. Não tem outro caminho, né? O treino ele precisa ser individualizado, a dieta ela precisa ser individualizada, os exames eles são individualizados, né? Porque é o nosso organismo tem mais eficiente do que a outra. É muito louco isso na questão, fugindo um pouquinho de metabolismo, na questão de treino, tá? A gente pega muito estudo, eu leio muito estudo, que diz que o agachamento 90 graus ele é muito benéfico. Aí um outro estudo fala, não, o agachamento 90 graus arrebenta com o joelho. Aí outro fala, o melhor agachamento é a passar 90 graus. Aí o outro estudo fala, cada estudo foi feito com um tipo de pessoa, com um tipo de protocolo, para um tipo de resposta que você pode utilizar ou não. Eu tenho aluno que eu passo agachamento profundo, tem aluno que eu passo agachamento 90 graus e tem aluno que eu não passo agachamento. Né? Porque justamente é individualizado. Não tem uma fórmula, infelizmente, não tem uma receita de bolo para a gente fazer e dar certo. Dentro de uma questão da Herbalife, eu também vejo dessa maneira, né? Joga-se 10 para colher 1, 2 casos de sucesso. Mas foi consumido ali todos os 10. A Herbalife, eu conheço pessoas que tiveram resultados maravilhosos. Mas quando você para de consumir o produto e volta para uma alimentação normal, você adquire o peso de novo. Então, é isso que você tem que ver. Você quer uma coisa duradoura, você vai ter que trabalhar com gerenciar, né, o seu estresse, mudar seus comportamentos e hábitos. E aí você consegue tendo uma resposta do metabolismo muito melhor. Você vai ter um corpo mais eficiente. E eu pergunto hoje para vocês, como vocês querem estar daqui a 10 anos? Qual é a qualidade que você espera ter daqui a 10 anos? É rápido, coloquem aí para mim. Eu quero saber o que vocês estão pensando daqui a 10 anos. Como vocês se veem subindo uma escada daqui a 10 anos. Nós, mulheres, vamos entrar na menopausa. Então, temos o climatério. 4 anos antes de entrar propriamente dita na menopausa, nós passamos pelo climatério. A gente já começa a perder cintura, a acumular gordura no abdômen. Aí, muitas de nós, glicemia começa a aumentar, triglicérides, colesterol. Como que como que nós estamos nos vendo daqui a 10 anos? Lembrando que a curva do metabolismo, ela é muito ingrata, né? Porque se a gente for analisar um período de vida aí,
A gente tem a questão da puberdade, tem a questão ali da maturação, dos seus 12 até mais ou menos 15 anos, até mesmo para algumas pessoas 18 anos. E chega ao ápice para homens nos 35 até 40, para as mulheres dos 30 até os 35. Dali ela não tem muito o que a gente fazer numa questão de parar isso, né? Sempre vai ser uma curva na descendente. A gente tem que pensar que tudo que a gente está fazendo hoje é para daqui 10 anos, né? Porque essa curva ela não vai parar de cair. O que a gente pode fazer é desacelerar isso, né? Que vai entrar numa questão que às vezes a gente não sabe, né? As pessoas não sabem na maneira técnica, mas sabe visualizando, que é na terceira idade a sarcopenia, que é um processo metabólico, fisiológico, que faz você perder massa muscular. Ah, mas é só perder massa muscular, Pedro? Não só massa muscular, como massa óssea. Massa óssea, você vai acumular mais gordura. Perdendo tudo, perdendo a massa muscular, você vai perder controle motor, você vai perder força, você vai perder agilidade, flexibilidade. E aí, entre outras séries, né, que vem com a perda óssea, dores nas articulações, artrite, osteopenia, osteoporose. É uma sequência, né, de fatores. Então, assim, a nutrição não é emagrecimento, a nutrição não é ganho de massa, a nutrição não é estética, a nutrição é cuidar realmente do ser. E quando eu falo cuidar do ser, a gente coloca muitas coisas. Então, uma prática de meditação, um link de yoga, de bons pensamentos, do que de produzir aquele alimento com amor. Porque a gente sabe que tem gente que não suporta ir para a cozinha e vai batendo panela. Você vai ter uma refeição, você vai ter uma ingestão gostosa daquilo. Então, eu acho que a nutrição, além de tudo isso, a nutrição é amor, é cuidar, é o cuidar de você. É de você se olhar e falar, daqui a 10 anos, eu vou estar com 58 anos, mas eu estarei andando, eu estarei exatamente como estou hoje. Correndo uma meia maratona no Peru, né, Lu? Correndo uma meia maratona no Peru, fazendo o que eu gosto. Por quê? Porque eu quero, a minha meta, é o meu objetivo. E para isso eu preciso ter amor para comigo. A atividade física não é porque você é obrigado, é por amor a você. É pela atividade, é para você ter aquele... Eu não suporto meditar, por um exemplo. Alguém virar, eu não suporto. Você fazendo atividade física, uma caminhada, se você vai com um amigo, é uma terapia. É uma terapia, exatamente. Se você vai sozinho, que muita gente prefere sozinho, você está pensando nas suas coisas. E se você tinha um problema, quando você voltou, você já vai ter uma percepção diferente daquilo. Porque ocorrem sinapses, você tem produção de hormônio, você está metabolizando melhor, você volta diferente. Então, eu acho que hoje a live é essa. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso metabolismo com amor. Lu, tem uma pergunta que eu gostaria de responder, da Patrícia. Como estimular o metabolismo durante o isolamento? Mesmo com exercícios em casa, a impressão é que está mais lento e queima de calorias. Quando a gente começou a pensar nessa live, Patrícia, aí para todo mundo, eu tive uma curiosidade muito grande de pesquisar algumas coisas no Google Trends. Quando a gente pensa no emagrecimento, metabolismo lento, exemplo,
exemplo, a gente já pensa, puta, tem que fazer exercício. É a primeira coisa que acredito que 90% das pessoas pensam. E a gente fez uma pesquisa, eu e a Lu, dentro do Google, que quando começou a pandemia, o assunto mais procurado, a partir do dia 15 de março, não só aqui no Brasil, no mundo, foi exercício físico. Não foi nem treinar em casa, foi exercício físico. E tá até hoje em alta. Caiu um pouquinho, mas está em alta. Tem uma outra pergunta também que é baseada dentro do exercício físico, que foi a terceira pergunta mais acessada, que é a diferença de exercício físico e atividade física. Isso é para outro assunto. E a dieta, quando a gente foi pesquisar a dieta no Google, é muito engraçado, a gente riu. O pessoal procura mais dieta na primeira semana de janeiro, né não, Lu? Tá Passou lá, o Réveillon. primeira semana de janeiro, tá lá. Lá em cima, os assuntos mais procurados. Depois, ele cai de uma maneira que fica igual o ano inteiro, tá? Então, quando a gente fala de metabolismo, principalmente na quarentena, claro, o seu treino ele influencia no seu metabolismo? Ele influencia. Mas se você conseguir fazer alguns exercícios, né, seus professores, onde você treina, até mesmo alguns vídeos, mostram como você pode fazer força, como você pode fazer um cardio dentro de casa. Vai diminuir a intensidade? Vai, mas ainda ele vai contribuir. O que está dentro disso daí do metabolismo desacelerar na quarentena é a alimentação. Que vem lá de trás nos outros vídeos que a gente quis colocar, que a gente não quis colocar essa palavra quarentena, que já está todo mundo de saco cheio. A gente quis colocar assuntos que estão dentro realmente, que é a ansiedade, que é o estresse, que é o hábito que mudou, que é o comportamento, que é outro. Então, quando a gente pega essa questão da dieta, né, que influencia tudo isso que a gente colocou, é onde vai influenciar no metabolismo lento. Então, uma boa alimentação, uma regularização da alimentação é o que vai deixar o seu metabolismo em dia. Digamos que não é que não vai mudar, porque nossa rotina mudou, né? Mas, que nem eu disse, você não vai cair de uma vez, você vai desacelerar isso. O que eu falo para ela é que uma pesquisa, nós não fizemos essa pesquisa que eu vou falar agora, me veio agora. Tá. Nós não pesquisamos receitas. É verdade, a gente não pesquisou. Mas Nós não tá pesquisamos, ligado. a gente pesquisou dieta, mas receita a gente não pesquisou. Mas tá ligado. O que acontece aqui hoje com o nosso metabolismo, que a gente tá mais lento, nós estamos tendo uma oferta alimentar maior do que quando nós estamos na rotina normal. Como nós estamos mais dentro de casa, nós estamos tendo tempo de fazer um bolo, que em tempos normais, no corre-corre do dia a dia, não é todo dia que você tem bolo. Não é todo dia que você faz um almoço ou um jantar elaborado, quando você está na sua rotina normal. Tem bastante promoção no iFood e no Uber Eats. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração em questão do metabolismo. Eu estou tendo uma ingesta hoje maior do que eu tinha quando eu estou indo para a academia treinar, quando eu estou indo todos os dias trabalhar. Então, todo mundo faz. Eu vou falar que eu sou uma dessas praticantes. Todo mundo Fiz fermentação. Fiz fermentação natural para pão, fiz bolo, eu estou em casa. E é aquilo que eu falei, é o amor. Então a gente vai fazer aquilo, a gente vai colocar nossa criatividade em dia, e vai colocar e vai fazer, porque a gente está com quem a gente ama dentro de casa. E o alimento e a nutrição é afeto. Existe os comfort food por quê? Porque está relacionado às nossas emoções. Então, a live de hoje era sobre metabolismo e virou amor, gente. Mas tá tudo ligado, tá tudo junto e
Eu vou abrir aqui a caixinha de de perguntas, que eu não estou conseguindo. Aqui para mim tá, não tem nada. Vocês podem fazer as perguntinhas de vocês. E a semana que vem, no nosso Começo na Segunda, vai ser sobre os três dicas para você voltar à sua saúde pós-pandemia. Como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai executar e quais são os planos que nós podemos traçar quando tudo isso terminar. Outra coisa que eu queria que vocês nos ajudassem é preparar mais lives para vocês. Pode ser que a gente continue com o segunda, começando na segunda. A semana que vem seria o nosso último episódio, mas nós estamos pensando em continuar. O Dr. Fernando terminou de entrar, então ele é um dos nossos convidados para a live. E ele vai falar sobre a parte dele, sobre toda a questão de a medicina no estilo de vida, que somos nós três. Eu com a parte do alimente-se bem, o Pedro exercite-se sempre e o Dr. Fernando com toda essa parte aí que nós falamos da individualização, dos exames e da importância de tudo isso. Exatamente. A Natália Ferranda fez uma pergunta, Pedro, e é para você. Ela só faz aeróbico e agachamento. Só aeróbico e agachamento? É. Isso daí entra numa questão de volume, de intensidade. Às vezes, é o que a gente estava falando. Fazer o exercício, fazer qualquer tipo de exercício, não vai ser ruim. Mas a gente também não sabe se vai ser bom. Ele pode ser bom também, mas a gente não consegue quantificar. Tá? A gente precisa de muito mais detalhes, exames, avaliações, principalmente na minha área, avaliação física e o teste ergospirométrico, porque só ali eu consigo saber se realmente essa dança e esse agachamento ele vai ser eficiente para você, tá? Não consigo responder só assim, tá bom? Dentro do que a gente estava colocando, que semana que vem são os três passos, né, para retomar a saúde pós-pandemia, entra muito na questão do como que você quer a sua vida, né? Você quer mudar a sua vida, você quer seguir um caminho diferente da sua vida, então você precisa de ajuda de profissionais, tá? Não é uma questão de achismo ou a questão de... como eu posso colocar? Vai ser para você. Tudo isso que a gente está colocando não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, é tudo para você, é totalmente individualizado. Você, certeza que a partir dali você vai sair, se hoje você está saindo com informações preciosas, as consultas, o acompanhamento, você vai sair com muito mais informações, muito mais experiência, se conhecendo muito mais e tendo mais controle sobre suas ações e a sua vida. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que nós da UpB trilhamos, né? Trabalhamos e sempre em prol da saúde. A gente sempre vai buscar isso em primeiro lugar. Os parâmetros vão ser sempre os mais saudáveis e possíveis para vocês. Certo? Certinho. Muito obrigado, Patrícia. Beijão. Tenho mais uma perguntinha aqui para você, Pedro. Dicas de exercício para a terceira idade. Boa, boa. A gente quase não falou de terceira idade, né? Terceira idade tem que fazer força.
Não é nada de hidroginástica, nada de natação. Bem, claro, gente, que é uma questão de, né, princípios. Tem as pessoas que realmente não vão conseguir fazer musculação, não vão conseguir fazer exercício de força e precisa fazer a hidroginástica. Mas de princípio, precisa ter exercício de força, porque que nem a gente disse, perde-se muita massa muscular. E esse é o principal fator de desencadear várias outras doenças. Se você perde massa muscular, você perde um hormônio, a produção de um hormônio essencial, que é a testosterona, que ele ajuda na parede do coração. Então, se você perde esse hormônio de testosterona, diminui a ação do seu coração, você está muito mais propício a ter doenças cardíacas, a ter disfunções cardíacas até mesmo, né? Então, na terceira idade, o que eu trabalho muito é exercício sim de força, tá? Mesmo na própria hidroginástica, tem exercício de força. Dentro da água, tem exercício de força. A gente vai, claro que tem que balizar, né, a avaliar o indivíduo, o cliente, o que ele consegue fazer ou não, mas essa é a palavra fundamental, força. A gente pensa muito na questão, mas aí o idoso ele perde equilíbrio, mas ele perdeu equilíbrio porque provavelmente ele perdeu massa muscular e não tinha mais nenhuma ação ali para ele conseguir ter um controle motor melhor. E aí perde-se o equilíbrio. Mas o idoso ele sente dor no joelho. Tudo bem, ele pode sentir dor no joelho devido a uma artrose, uma artrite ali, uma lesão, que a gente pode até fazer força de uma outra maneira com os membros inferiores. Pode até diminuir essa dor dessa lesão, né? Então, se é uma dica que eu dou para quem tem idoso na família, para quem, quando ficar idoso, gente, precisa treinar força. Necessariamente não é Mas quem assistiu essa live, já está entrando, já está desacelerando o processo. Exatamente. Entendeu? Então, já. Só mais uma coisa. Então, esse não vai ser um problema. Não necessariamente a musculação, tá, gente? Força não é só feita na musculação. A força pode ser feita no exercício funcional, pode ser feito dentro da água, pode ser feito em qualquer lugar. Pode fazer no Pilates. Pilates te dá muita força, muito tônus muscular. Exatamente. Até mesmo a yoga te dá. Você tem muito exercício na yoga, né? Isso. Galerinha, nosso tempo está acabando. Nos vemos na segunda-feira com os 3 passos para recuperar a sua saúde pós-pandemia. Deixe os seus comentários. Se tiverem perguntas, dúvidas, a gente vai responder. Até segunda e muito obrigada por estarem aqui.